Olá, pessoal, direito empresarial. A gente vai falar dos crimes da Lei de Recuperação e Falência, também conhecido como crimes falimentares ou crimes concursais, né? Aí a gente já, nessas considerações iniciais, a gente já vai começar comentando sobre o nome, né? É muito conhecido como crimes falimentares, né? Mas, assim, a gente tem que saber que a gente utiliza esse nome, mas esse nome veio do decreto anterior e a gente acaba, por costume, continuando a praticar esse nome, mas a nomenclatura há uma impropriedade, não tem problema a gente usar esse nome, desde que a gente saiba o que a gente está mencionando, porque o decreto anterior ele trazia a expressão crime falimentar, porque só existia crime com a decretação da falência, né? Então, corretamente, o nome seria crime falimentar. Agora, hoje, o crime também, o fato típico, ele foi ampliado o seu rol de condutas. Então, nesse caso, né, desculpa, não é rol de condutas, na verdade, ele ampliou, houve uma amplitude de condição para a prática do crime, porque hoje em dia não é só a decretação da falência que pode haver crime falimentar, né? O despacho, a decisão que defere a recuperação judicial ou a sentença que homologa a recuperação extrajudicial, também pode haver crime. Então, a gente continua utilizando pelos costumes, mas a gente tem que estar atento que quando a gente fala em crime falimentar, é uma expressão que vai também abranger fora da falência. Antes da falência pode haver crime falimentar. E antes, a condição objetiva de punibilidade, né, que era um requisito de procedibilidade, era a sentença que decreta a falência. Ainda continuamos ainda a ter a condição objetiva. Mas só que hoje a condição objetiva não é mais só a sentença que decreta a falência. Então, o crime hoje abrange mais também as situações de crimes dentro da recuperação judicial ou da recuperação extrajudicial. Então, hoje, a LRF manteve essa condição objetiva de punibilidade, né? Quer dizer, é uma condição de procedibilidade. Se não houver essa sentença, não há crime, não há processo criminal, né? Então, é uma condição objetiva de punibilidade. Tanto a sentença que decreta a falência, quanto a decisão que defere a recuperação extrajudicial, assim também como a sentença que homologa a recuperação extrajudicial, né? Isso tudo está no artigo 180. Então, essa, sim, foi uma das grandes alterações nesse início da nova lei quanto aos crimes concursais. A outra também alteração foi o aumento considerável de penas, né? Hoje, as condutas típicas tiveram uma elevação significativa quanto às suas penas. Ao final, a gente vai dar uma passada. São 11 espécies de crimes praticados aqui dentro da LRF e quase todos tiveram um aumento significativo de penas, né? Além disso, hoje não existe mais a modalidade culposa que tinha, né? Então, hoje, sempre o crime, a gente vai observar que nas condutas dos 11 ilícitos, a gente vai observar que são condutas dolosas, né? E, além disso, mudou também o rito processual. Era um procedimento especial lá no Código de Processo Penal, passou para o rito sumário. Aí a gente tem que ler o artigo 200, né? Combinado aí com o 185 da LRF. Né? E outra alteração também interessante, que existia uma figura esdrúxula, estranha, que era o inquérito judicial. E somente na falência que existia o inquérito judicial. Essa figura estranha, né, só servia para a gente estudar e isso era cobrado em provas. Eu me lembro quando eu estudava, então existia, toda vez que o professor ia falar sobre inquérito policial, mas existe também uma situação excepcionalíssima de um inquérito judicial. Era o inquérito que corria dentro do processo, né? Então, hoje, a nova lei, ela menciona sobre o inquérito policial, quando há indícios, então vai para o inquérito policial normal, lá no artigo 187. Então, extinguiu-se essa figura estranha do inquérito judicial.
Essas foram as principais alterações com relação à lei anterior. Bom, vamos então falar sobre a competência, né? A competência, segundo o artigo 183, né? 183, inclusive o 183 ele tem aí uma impropriedade, né? Segundo o artigo 183, compete ao juiz criminal da jurisdição onde tenha sido decretada a falência, concedida a recuperação judicial ou homologado o plano de recuperação extrajudicial. Então, vamos lá para o artigo 183, que ele menciona veja bem, o artigo 183 da LRF, que trata lá do procedimento penal. Aí ele fala o seguinte, ele afirma que compete ao juiz criminal da jurisdição onde tenha sido decretada a falência, concedida a recuperação judicial ou homologado o plano de recuperação extrajudicial. Aqui ele trazia o lugar, então houve uma alteração também nessa expressão aqui. O correto é exatamente isso. Então, cada jurisdição vai ter lá a sua competência criminal. Então, se você, por exemplo, está dentro de um processo de recuperação ou falência, se o juiz observar indícios, né, aí o Ministério Público ou o próprio juiz ele pode então abrir o inquérito policial e verificado a existência ou indícios de crime, então remete para o juízo criminal correspondente àquela comarca, né? Aí vai depender da organização judiciária. E aqui tem um detalhe interessante, que só lá no Tribunal de Justiça de São Paulo, lá na organização judiciária de São Paulo, na lei que regula a organização judiciária, ela traz um artigo, né, uma regra que confronta com essa norma aqui. Lá diz o seguinte, que vai ser julgado no juízo da falência, etc. E tal, artigo 15, se não me engano. Esse artigo já foi questionado a sua constitucionalidade, o STF confirmou ser constitucional. Então, só em São Paulo nós temos uma situação excêntrica, uma situação atípica, né? Então, a regra é o próprio juízo da falência que vai julgar, que vai processar o juízo, o crime falimentar? Não. Né? É a jurisdição criminal correspondente àquela jurisdição onde está processando a falência ou a recuperação. Né? Então, cuidado com isso, porque eu já vi muito em prova da ordem, por exemplo, mencionar que é o mesmo juízo da falência. Não é o mesmo juízo da falência. É o juízo criminal daquela jurisdição. Ok, pessoal? Bom, quem é o sujeito ativo do crime? O artigo 179, ele traz um rol, mas a gente verifica que esse rol é exemplificativo, porque quando nós estudarmos lá os crimes em espécie ao final dessa aula, a gente vai observar que, em determinadas situações, qualquer credor ou qualquer pessoa pode praticar os crimes previstos nessa LRF. Então, o artigo 179, ele traz como sujeito ativo o devedor ou quem o represente, né? Os sócios, os diretores, os dirigentes, os gerentes, administradores, conselheiros, mesmo que seja de fato, né? Isso é interessante porque visa buscar aquele que coloca um laranja no lugar de sua empresa e, através de um mandato, ou até mesmo um mandato verbal, e aí, nesse caso, ele também vai ser equiparado em todas essas figuras aqui, inclusive o administrador judicial, também vão ser equiparados ao devedor para efeitos penais, né? É claro que na proporção, na medida de sua culpabilidade, né? É o princípio do direito penal. Mas a gente vai verificar que existem outros sujeitos que poderão também praticar algumas espécies de crime, né? Então, o que a gente tem que saber aqui é que aqui o legislador ele tirou uma dúvida, porque no código, na lei anterior, ele só falava sujeito, só o devedor, etc. E tal, então ficava uma dúvida, existia uma discussão
Então, aqui ele termina com essa discussão, ele coloca um rol bem amplo, e é muito comum cair em prova, né, que os sócios, por exemplo, não podem praticar crime, os sócios que não fazem parte da gestão. Aí a gente tem a concepção, você não faz parte da gestão, ele não vai cometer crime. Assim, eles também se equiparam ao devedor e também pode ser sujeito ativo dos crimes falimentares. Beleza? Bom, após a sentença que vai determinar que vai decretar o crime, então, quais são os efeitos que essa sentença vai gerar? Eles estão lá, esse rol está lá no artigo 181, e tem basicamente 3 efeitos, né? O primeiro efeito é que o empresário, que o devedor, ou qualquer um que cometeu o crime, ele fica inabilitado para o exercício da atividade empresarial. A gente observa aqui que, quando você fala em reabilitação, nós temos que observar, né, tanto a reabilitação penal quanto a reabilitação que está lá no processo de falência ou de recuperação. Então, tem que analisar as duas situações, porque às vezes você tem que aguardar a reabilitação penal para ele, então, ter novamente a reabilitação empresarial lá dos procedimentos da falência e da recuperação. Então, ele tem que estar reabilitado nas duas situações. E, além disso, aquele que está respondendo por crime falimentar, ele também será impedido de exercer cargo de conselheiro de administração, diretor ou gerente da sociedade sujeita à lei falimentar. Quais são as sociedades sujeitas? Ele não pode ser empresário individual, ele não pode ser gestor de sociedade empresária e nem de EIRELI, né? Que são as sociedades sujeitas a essa lei. Nós sabemos que a sociedade simples e outras não participam aqui do processo falimentar, e aí ele poderia, né? Mas então ele não poderia se fosse sociedade sujeitas à lei, à LRF. Como, por exemplo, a cooperativa, que é a sociedade simples, poderia. Ele não poderia dentro dos limites sujeitos à LRF. Bom, o terceiro efeito é a impossibilidade de gerir, nem que seja por mandato ou gestão de negócios, né? Lembra lá que os institutos estão lá estão lá previstos lá quando vocês estudaram contratos, né? O mandato é uma espécie de contrato, é o procurador, no caso. A procuração é um instrumento do mandato. Então, lá temos o contrato de mandato. E aquela gestão de negócios é um ato unilateral. Vocês também estudaram lá no Direito Civil, lá no artigo 861 a 875, aquelas situações onde, sem ter um mandato, em determinadas circunstâncias excepcionais, alguém pode gerir o negócio de outrem, e isso é normatizado lá no Código Civil. Mas, nesse caso, ele não vai poder gerir a empresa, nem por mandato e nem por gestão de negócios. Então, são os 3 principais efeitos daquele que cumpre pena por crime falimentar. Mas esses efeitos, pessoal, não são automáticos. Eles devem ser declarados. Claro que toda sentença tem que ser motivada, né? É o princípio da motivação dos atos judiciais, está lá no artigo 93 da Constituição Federal. Então, a sentença tem que ser motivada, fundamentada, e vai perdurar 5 anos após a extinção da punibilidade, né? Podendo cessar antes pela reabilitação penal. Essa regra está no parágrafo 1º do artigo 181. Então, quando é que vai durar esse período de inabilitação? Até 5 anos após a extinção da punibilidade. Pode até ser que essa reabilitação ocorra antes, em determinadas situações, no parágrafo 1º do artigo 181. Outra observação que eu coloquei aí é que, uma vez transitada em julgado a sentença que condenou, a sentença penal condenatória, aí o juiz manda uma notificação lá para o RPEM, o Registro Público de Empresas Mercantis, né, através das juntas comerciais, para tirar
né, qualquer assento que esteja lá, por exemplo, inabilitado, para que ele volte a ser considerado habilitado para exercer a atividade empresarial. Então, isso que estava lá, né, no seu assento vai, né, vai ter que excluir aquele ônus, aquele gravame, para que ele seja, então, considerado reabilitado e poderia, né, a partir daí, então, exercer atividade empresarial. Bom, da prescrição, né, é outra alteração também que nós tivemos nessa nova lei, né, nem tão nova assim, 2005, mas em relação ao decreto anterior, que lá tinha prazos específicos de prescrição. Aqui não. Aqui o artigo 182, ele nos remete, ele se submete aos prazos prescricionais lá do Código Penal. E lá no artigo 109 e o artigo 110, eles definem como é que vai funcionar esses prazos, né? E lá temos, por exemplo, o 109 tem uma tabelinha lá. O 109 trata da prescrição da pretensão punitiva, né? É aquela que ocorre antes do trânsito em julgado, que aí ele pega lá aquela pena em abstrato e tem lá uma penalidade correspondente. Por exemplo, os crimes de 4 a 6 anos, cuja pena máxima é de 4 a 6 anos, ele vai prescrever, se não me engano, de 8 a 12 anos, né? Segundo essa tabela do artigo 109, lá tem lá os incisos que tem uma tabelinha. Então, pode ocorrer, então, a prescrição da pretensão punitiva, que ela ocorre antes da sentença condenatória, ou também pode ocorrer a prescrição da pretensão executória, é aquela que ocorre após a sentença, né? E aí ela considera a pena em concreto, né? A primeira prescrição aí é a pena em abstrato, a segunda prescrição do 110 do Código Penal, ela considera a pena em concreto. Isso aí é um assunto para o nosso amigo lá, o tricolor das Laranjeiras, o Adilson, lá no direito penal. Mas, enfim, o que a gente tem que saber aqui é que a lei remete, né, o artigo 182, nos remete a mesmos prazos prescricionais das regras gerais do Código Penal, diferente da lei anterior, que tinha prazos específicos. Passando, então, e como é que é a contagem desse prazo, né? Aí o próprio artigo 182, ele traz a regra que esses prazos prescricionais vão começar a contar no dia da decretação da falência, da concessão da recuperação judicial ou da homologação do plano de recuperação extrajudicial. Então, tem 3 situações distintas. Só que, né, no seu parágrafo único, ele traz uma regra especial, né? Ele traz a seguinte regra, que a decretação da falência interrompe o prazo prescricional, cuja contagem tenha se iniciado com a concessão da recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação judicial. A situação é a seguinte, vamos imaginar que ele tenha sido condenado lá na recuperação judicial, e essa recuperação judicial foi convolada em falência. Aí, nesse caso, o prazo é interrompido. Interrompendo o prazo, vai começar do zero novamente. Então, nós temos essa regra específica do parágrafo único, que estabelece a interrupção do prazo prescricional para aquele caso cuja pena já está, o prazo já começou a contar da recuperação judicial. É o caso da convolução em falência. Então, começa a contar do zero novamente. E quem pode ser titular da ação penal? É claro que é o Ministério Público, né? O parquet, então, segundo o artigo 184, dos crimes previstos nessa lei são de ação penal pública incondicional. Nesse caso, o titular é o Ministério Público, né? Só que, através da denúncia, imagine o seguinte, se ele entender que há indícios, ele vai mandar que se apure no inquérito policial. Se ele entender que já é caso de denúncia, ele vai oferecer a denúncia, né? Mas ele tem que ser intimado, ele tem um prazo de 5 dias, né, se o réu estiver preso, e 15 dias se o réu estiver solto para oferecer essa denúncia. Mas, em caso de omissão, vamos imaginar que ele não ofereça a denúncia, e aí essa denúncia
passa a ser uma queixa-crime subsidiária, né? Então, nesse caso, em caso de omissão do Ministério Público, qualquer credor, inclusive o administrador judicial, também pode oferecer, então, a ação penal subsidiária da pública, ele no prazo decadencial de 6 meses. Isso está lá no parágrafo único do artigo 184. Então, qual é a regra geral? O MP, que é o titular da ação penal, porque se trata de um crime de ação pública incondicional ou incondicionada, né? Mas, caso ele não ofereça no prazo de 5 ou 15 dias, né? Se não oferecer, aí haverá, então, a possibilidade de oferecer a queixa-crime subsidiária, seria ação penal subsidiária da pública no prazo decadencial de 6 meses. Quem é que pode aí, nesse caso? Qualquer credor ou administrador judicial. Agora, pessoal, a gente vai dar uma meio que diapassão aqui nas 11 espécies de crimes previstos nessa lei. E a gente vai poder observar que existem alguns fatos típicos aí, alguma tipicidade que pode ser qualquer pessoa o sujeito ativo que, na prática do crime. Então, o primeiro crime, que está lá no artigo 168, ele traz a expressão genérica de fraudar credores. Vamos lá ler o artigo que eu só coloquei ele assim na tela, resumidamente. Então, vamos lá para o artigo 168. Quem pode ler para a gente? Gustavo, meu amigo Gustavo. Vamos ler o artigo 168. O Gustavo fugiu ou está sem microfone? Diz ele que está sem microfone. Então vamos pedir a Lívia. Lívia, por favor. Artigo 168. Tá bom, professor. Só um minutinho que eu vou abrir aqui o código. Artigo 168. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas... Peraí, professor. Nadélia, desculpa, eu abri errado aqui. Ok, sem problemas. Se alguém tiver aberto aí e quiser ler, aqui até eu achar... Socorre a Lívia aí, Sara, então, por favor. Artigo 168. Praticar antes ou depois da sentença que decretar falência, conceder a recuperação judicial ou homologar a recuperação extrajudicial, ato fraudulento de que resulte ou possa resultar prejuízo aos credores, com o fim de obter ou assegurar vantagem indevida para si ou para outro. Então, você vê aí que nós temos aí a pena de 3 a 6 anos, mas existe um aumento de pena para aquela fraude contábil. A gente pode observar aí nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5, inclusive uma contabilidade paralela, né? Aquele cara que tem lá, gente, isso é mais comum do que a gente imagina, né? Hoje nós temos, por exemplo, máquina de cupom fiscal, que ela tem uma função mista. Às vezes ela emite cupom fiscal e às vezes ela emite um cupom idêntico ao fiscal. Mas, enfim, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: aquela contabilidade fraudulenta, seja paralela, o intuito de ludibriar, de enganar, de fraudar credores, né? Por exemplo, ele pode omitir ali alguma coisa em seu ativo, né? Então, nesse caso, é crime. E pode também haver o concurso de pessoas. Olha lá o técnico em contabilidade, olha o contador, o auditor, né? Que são profissionais que podem, em concurso de pessoas, também ser sujeito ativo. Eis aí, então, o primeiro crime fraudar credores com a escrituração contábil, escrituração inexata, né? Um balanço patrimonial maquiado.
Então, isso aí, se causar prejuízo aos credores, está, então, tipificado no artigo 168. Eu vou ler agora o 169 para a gente, que é o segundo crime que está aí na tela, né? Que é a violação do sigilo empresarial. Pessoal, um dos maiores patrimônios de uma atividade empresarial pode ser o sigilo, pode ser a essência, né, de seu negócio. E violar dados ou sigilos empresariais, né, e explorar esses dados é tirar proveito. Então, o artigo 169 tipifica essa ação como crime. Vamos lá, o artigo 169. Violar, explorar ou divulgar, sem justa causa, sigilo empresarial ou dados confidenciais sobre operações ou serviços, contribuindo para a conduta do devedor a estado de inviabilidade econômica ou financeira. Né? O cara sai de uma empresa e aí ele vai praticar crimes, por exemplo, revelando a carteira de clientes do seu concorrente. Então, eis aí, então, mais um fato, uma tipicidade do artigo 169. Bom, passando aí para o terceiro crime, que é a divulgação de informações falsas. Aí qualquer pessoa pode ser o sujeito ativo desse crime, né? E aí, nesse caso, o sujeito passivo vai ser o devedor, porque vai prejudicar o devedor, porque a conduta aí, divulgar ou propagar informação falsa, em face do devedor. Então, agora sim, a Lívia está com a sua lei aberta, vai ler para a gente o 170. Tá, só um minutinho. 70. Divulgar ou propalar por qualquer meio informação falsa sobre devedor em recuperação judicial com o fim de levá-lo à falência ou de obter vantagem. Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Indução a erro. Isso aí. Então, nesse caso aí, comete aquele que vai difamar, aquele que vai divulgar informação falsa, né? Tipo assim, olha, aquela empresa está falida, né? Eu já ouvi muito isso aí da Oi, que está em recuperação judicial, e, aliás, está cumprindo a sua recuperação, né? Isso prova a viabilidade da empresa. Então, imagine que alguém divulgue aí informação falsa, isso, então, está tipificado como crime no artigo 170. Vamos para a quarta conduta criminal, indução a erro. Aí, nesse caso aí, por coincidência, o artigo 171, né, em similitude lá ao estelionato do Código Penal, né, então aqui é sonegar ou omitir informações, ou prestar informações falsas com o objetivo de induzir a erro. Aí pode ser a qualquer um, o juiz, o MP, os credores, o administrador judicial, ou a Assembleia Geral de Credores, ou até mesmo o comitê, quando houver. Então, isso aí está no artigo 171. Não é do Código Penal, não é um estelionato, mas também se trata aí de uma informação errada. Então, vamos lá. Artigo 171, vou ler para vocês. Sonegar ou omitir informações ou prestar informações falsas no processo de falência, de recuperação judicial ou de recuperação extrajudicial, com o fim de induzir a erro o juiz, o MP, os credores, a Assembleia Geral de Credores, o Comitê de Credores, quando houver, né? Ou o administrador judicial. Então, mais uma conduta tipificada aí como crime no artigo 171. O quinto crime, ele tem como conduta o favorecimento de credores. Então, aqui ocorre qualquer ato que vai onerar ou dispor o patrimônio com o objetivo de fraudar credores. Pode ser venda, oneração de direito real. Isso está no artigo 172. Que o Olímpio vai ler para a gente, por favor. O Olímpio, ou ele está sem microfone, ou ele saiu. Então, a Karine vai socorrê-lo. Por favor, Karine. Oi, professor. Está aí, está aí. Ok, é o artigo 172. Você pode ler para a gente, por favor?
Por algum motivo ele não nos ouviu, então está com algum problema. Ele deve estar com problema no microfone. Então vamos lá, Karine, por favor. Você pode ler para a gente o artigo 172? Não, agora ele vai. Agora o Olímpio vai. Porque a minha internet está falhando muito, professor. Aqui na roça a internet não funciona bem, não. Entendi. Mas estou ligado aqui, está dando para ouvir, porque para ouvir eu ponho no microfone separado. Entendi. Então vamos lá, Karine, você pode ler para a gente, por favor? Posso sim. Praticar antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou homologar plano de recuperação extrajudicial, ato de disposição ou oneração patrimonial ou gerador de obrigação, destinado a favorecer um ou mais credores em prejuízo dos demais. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo único. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o credor que, em conluio, possa beneficiar-se de ato previsto no caput deste artigo. Perfeito. Ele chega lá no melhor prédio dele, chega para um credor, rapaz, esse prédio vale R$1 milhão, mas você quer comprar por 500? E aí a gente, de repente, abate na dívida, etc. E tal. Enfim, de qualquer forma, ele pode vender para alguém sem aquela pessoa saber que está com um ato fraudulento. Aí, no caso, o sujeito ativo vai ser só o devedor. Mas ele pode estar em conluio com aquele que está comprando. Aí, nesse caso, vai haver o concurso, né, daquele também vai praticar o crime também. Vamos lá, então, para a sexta conduta típica, que é o desvio, ocultação ou apropriação de bens, que tem muito a ver também com 172, só que muda um pouquinho o fato típico aí. Artigo 173, apropriar-se, desviar ou ocultar bens pertencentes ao devedor sob recuperação judicial ou a massa falida, inclusive por meio de aquisição por interposta pessoa, né? Aí imagina o seguinte, lá nós já vimos que o devedor ele tem a obrigação de apresentar todos os bens, inclusive ele tem que mencionar onde se encontra. Está lá como obrigação do credor, do devedor, na decisão que decreta a falência. Ou, em caso de recuperação, então ele tem que mostrar não só as suas demonstrações contábeis, também como os seus bens. Imagina que ele esconda lá um veículo ou esconda qualquer outro bem. Então, ele vai se enquadrar nessa situação típica do artigo 173. Mas, então, sétimo crime, aquisição, recebimento ou uso ilegal de bens, né? E aí pode ser aquisição gratuita ou onerosa de bem que sabe pertencer à massa. E aqui quem vai praticar? Qualquer pessoa, né? Aquele que vai adquirir sabendo que faz parte da massa falida, ele também vai cometer crime e vai se enquadrar aqui no artigo 174. Vou ler para vocês. Artigo 174. Adquirir, receber, usar ilicitamente bem que sabe pertencer à massa falida ou influir para que terceiro de boa-fé adquira, receba ou use, né? Pena reclusão de 2 a 4 anos e multa. Então, a gente pode observar que não faz parte daquele rol que eu li para vocês, mas também qualquer um aí pode praticar esse crime previsto no artigo 174. Passando, então, o oitavo crime, habilitação ilegal de crédito. O cara vai lá e o crédito é de 10, ele coloca de 20. Ou ele inventa um crédito que não existe. Então, ele pode habilitar um crédito que sabe ser falso. Está lá no artigo 175. Que a Sara vai ler para a gente, por favor. Agora. Apresentar falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, relação de créditos, habilitação de créditos ou reclamação falsa, ou juntar a elas título falso ou simulado. Isso. Então, aí, nesse caso, aí, a gente vai ver aquela formação de quadro de credores, responsabilidade do credor, então, habilitar o seu crédito com exatidão, né? Sob pena de cometer crime, se for intencional. Obviamente que pode ocorrer algum erro formal, alguma situação de equívoco. Aqui,
a gente observa que as condutas são sempre dolosas, né? Não tem como você cometer esse equívoco culposamente, né? Se ele provar que não teve a intenção, não vai haver crime. Vamos lá, então, para o 9º crime do artigo 176, é exercício ilegal de atividade, né? Porque aquele, por exemplo, que estiver inabilitado, está incapacitado judicialmente, não pode, né? Não pode praticar determinadas atividades, e aí ele é tipificado no artigo 176. Então, artigo 176 para vocês: exercer atividade para a qual foi inabilitado ou incapacitado por decisão judicial nos termos dessa lei, né? Então, imagine que o empresário está cumprindo pena, ele está inabilitado, e aí ele, se ele exercer atividade empresarial, ele vai estar cometendo crime previsto aí no artigo 176. E, por fim, mais dos 2 últimos crimes, que é o 10º aí, violação de impedimento. Esse crime, o sujeito ativo pode ser qualquer serventuário ou qualquer um que atuou no processo, né? E aí, como sujeito ativo, pode ser o juiz, Ministério Público, administrador judicial, gestor judicial, perito, avaliador, escrivão, oficial de justiça ou leiloeiro. Essas pessoas, já que atuaram no processo, eles têm proibição legal de adquirir bens da massa falida. Então, eles não podem participar desses leilões ou pregões em face dos bens da massa falida, porque ele estaria se apropriando de sua função para ter benefício próprio ou em benefício, mesmo que por interposta pessoa. Então, lá está no artigo 177, eu vou ler para vocês. Adquirir o juiz, o representante do Ministério Público, o administrador judicial, o gestor judicial, o perito, o avaliador, o escrivão, o oficial de justiça ou o leiloeiro, por si ou por interposta pessoa, bens da massa falida ou de devedor em recuperação